Retornando com o programa Cidade Aberta, canal 14, canal digital, o nosso canal da TV Cidade em Farroupilha. Cidade Aberta, com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Estamos falando sobre eleições, vem aí o pleito municipal, as eleições de 2016. E a nossa convidada no programa de hoje, aqui nos estúdios da TV Cidade, ela está munida com todas as suas ferramentas digitais aqui, as redes sociais, muito conectada, a doutora Franciele de Campos, que é advogada eleitoralista no nosso município de Farroupilha. Doutora Franciele, agora, dia da eleição, domingo, 2 de outubro, aquela velha pergunta jornalística que todo mundo faz, o que pode e o que não pode no dia da eleição, o que os candidatos podem fazer no dia da eleição e o que os candidatos não podem fazer no dia da eleição. Bom, o que eles não podem não mudou, né? Então, e a gente já teve algumas experiências na última eleição municipal aqui em Farroupilha, né? Inclusive com prisão de candidatos no dia da eleição. Por transporte de eleitores. Isso. Então, é uma situação que, inclusive, naquela ocasião, a Polícia Civil estava utilizando agentes disfarçados, né? Então, a gente sabe que são casos que, infelizmente, se repetem, né? Os candidatos continuam insistindo em burlar a lei, mas a gente vê um cerco cada vez maior, né? Daqueles que têm o dever de fiscalização, né? Então, o candidato não pode transportar eleitor, né? Isso, assim, não é expressamente vedado. Não é assim, só vou levar 5, não dá. Então, isso inclusive é crime, é passível de multa também. Então, isso não pode, né? O eleitor, ele já sabe qual é o seu local de votação, se não sabe ainda, tem que entrar em contato com o cartório eleitoral, né? Mas dificilmente muda. Eu sempre votei aqui em Farroupilha, sempre votei no mesmo local. Então, a pessoa já sabe, ela tem o dia inteiro, ela tem das 8 da manhã às 5 da tarde, então dá tempo, né? Se programa, tenta se desvincular da melhor maneira que puder de qualquer identificação com o candidato nesse sentido, né? O eleitor, ele pode fazer a sua manifestação, inclusive na fila ali da votação, desde que silenciosa. Né? Então, o dia da votação não permite carreata. O eleitor pode votar com, nem tem camiseta, mas pode bandeira, levar a bandeira, pode ter o bottom, pode ter o adesivo, silenciosamente. Mas ele não pode ficar na fila ali cantando o jingle do seu candidato, por exemplo, né? Ou o mesário também não pode ter identificação de partido. O fiscal do partido que está lá fiscalizando a votação naquela determinada zona eleitoral, ele só pode estar utilizando o crachá. Ele não pode utilizar nada de qualquer outra identificação do partido. Aquela questão de jogar os santinhos na calçada, aquilo ali também está proibido, né? Então, a gente tem que cuidar muito, os candidatos têm que cuidar, porque muitas vezes ali dentro do diretório o candidato adversário pega o santinho do outro para fazer esse derrame, mas isso é uma coisa que eles têm que, eles mesmos cuidarem disso, né? Então aquilo ali não pode acontecer. Carreata não pode acontecer, e mesmo a aglomeração de pessoas, vamos supor que vários eleitores tenham ido votar e estejam ali com a sua bandeira, com o seu adesivo, com seus carros adesivados. Essa aglomeração de eleitores num determinado local também é proibida. É proibida, mesmo que eles estejam em silêncio. Sim. Tá? Então, isso tudo... por que a legislação diz isso? Porque aquilo que a gente já falou nos outros blocos, né? A escolha do voto é uma escolha pessoal, é livre, ela tem que estar... não é assim, esqueci o número do meu candidato, vou pegar qualquer santinho que tem na rua. Não é assim, né? O voto ele tem que ser exercido também com responsabilidade, né? A pessoa,
se não quer votar em nenhum candidato, tem o direito de anular ou de votar em branco, né? E esses votos não vão ser contabilizados, é bom a gente deixar isso bem claro, né? Porque as pessoas até hoje pensam que se mais da metade da população anular os votos, a eleição é anulada. Isso é um mito, não é verdade, né? Mas as pessoas têm que cuidar também, que eu, por experiência profissional, já trabalhei em casos de eleitores que foram votar embriagados, que tiveram problemas ali na fila ali dos mesários, na fila para votar na urna. Então, a pessoa tem que estar tranquila, porque isso pode gerar até uma condenação criminal, um processo criminal. Então, por mais que a gente saiba que as paixões políticas, elas deixem os ânimos acirrados, né? E pelo que a gente está vendo até agora, a gente vai ter uma eleição bastante disputada aqui na cidade. Então, a minha orientação é que as pessoas se contenham, não caiam em provocação, né? No momento do eleitor junto à cabine eleitoral, o eleitor, a urna e a cabine eleitoral. Chega. É proibido celular, fazer um selfie aqui, ó, o Leandro votando aqui fazendo um selfie. Isso aí, gente, pelo amor de Deus. O eleitor é penalizado, hein? Exatamente, porque o voto, ele é secreto, né? Então, isso... Eu posso revelar o meu voto para quem eu quiser, exatamente, mas eu não preciso publicizá-lo. Eu posso dizer que eu votei, mas eu não posso querer provar como é que foi o meu voto, porque isso pode ser até uma maneira de os candidatos, né, terem acesso, exatamente. Então, o voto é secreto. Se você quiser contar para as pessoas, se você quiser fazer um post no Facebook dizendo votei para vereador no fulano de tal, para prefeito no fulano de tal, não tem problema nenhum. Não registra. Agora, o acesso à urna, esse acesso, ele é proibido. Então, evita de levar o celular. Eu sei que tem muita gente que leva o filho, a criança, para digitar. As pessoas idosas podem ser acompanhadas. Isso é uma questão que o mesário, né, depende muito do caso. Pessoas idosas, dependendo da idade, já não são mais obrigadas a votar, né? Então, a pessoa não é obrigada, ela pode justificar, né? Então, se ela tem... A minha recomendação seria que não fosse. Se a pessoa não vai conseguir, ela pode justificar depois, né? Sem prejuízo nenhum, né? Agora, depois dos 70 anos, a pessoa não é mais obrigada a votar. Então, se está com alguma dificuldade ali, eu orientaria que não fosse, né? Mas isso depende ali da orientação do mesário também. Do presidente da sessão eleitoral. São 2 votos só nessa eleição, né? Nas eleições gerais, a gente tem 5 votos. Primeiro para vereador e depois para prefeito. Exatamente. Vereador são 5 números. Isso. E para prefeito, são 2 números. Embora sejam só 2 votos, é recomendável. Anotem em casa. Já vão com a cola no bolso, facilita. Chega na frente da urna, deu um branco. Vai, agora são 5 votos. É 99, agora não me lembro mais se é 99, 902 ou 906. Bom, aí você tem dúvida, né? Isso, mas a gente tem que lembrar que para vereador... Na eleição proporcional, nesse caso de vereador, isso, mas nas eleições gerais, os votos para deputados, a gente pode votar na legenda, né? Sim. Você não precisa, se você está na dúvida de que você não tem um candidato específico, um nome específico para vereador, mas se você tem simpatia por um partido, você pode digitar apenas os 2 números do partido, mesmo ali onde aparecem os 5 números para vereador, e confirmar que esse voto ele vai ser válido e ele vai ajudar na contagem da lista dos candidatos daquele partido depois para a verificação do quociente eleitoral. Então, mesmo que sejam 5 números para vereador, na eleição proporcional, né, que não é a majoritária é prefeito, governador, presidente e senador. Nesses casos, a gente tem que votar, a gente vota na pessoa, né? Mas na eleição proporcional, a gente pode, além de escolher entre um candidato, a gente pode colocar o nosso voto só no partido. Então, a gente pode digitar só os 2 números do partido e confirmar que aquele voto vai entrar para a lista do partido, com certeza.
Boca de urna também é proibida. Proibida, com certeza Proibidíssima. Proibida, é. Sim. Então, inclusive, pode levar à detenção, né? Então, as pessoas têm que denunciar, né? Hoje em dia, o Tribunal Eleitoral, ele cria uma série de aplicativos que os eleitores podem acessar no site do TSE para fazer denúncias, tanto de arrecadação ilícita, de valores de campanha, quanto para denunciar propaganda eleitoral irregular. E também nesses casos, e aqui em Farroupilha, né, é só a pessoa pegar o telefone ali da Polícia Civil, do Ministério Público, do cartório eleitoral e denunciar, né? Eu acho que, como a gente falou antes, que também parte do eleitor não propor ao candidato qualquer tipo de corrupção, também se ele enxerga alguma coisa errada, ele tem o dever de fazer a denúncia. Com certeza. Bom, doutora Franciele, já encaminhando o nosso programa, o tempo passa rápido, eu gostaria que a doutora utilizasse os últimos 2 minutos aqui do nosso programa, talvez para mais alguma orientação, algo que tenha ficado para trás e que seja oportuno nesse momento pré-eleitoral. Bom, a minha orientação principal, a gente já falou um pouquinho aqui, é que as pessoas se acalmem, né? Eu tenho visto nessa eleição muitos processos contra eleitores, né, por posts, como a gente já falou antes ali, direito de resposta. Então, eu acho que as pessoas, elas têm o direito de criticar os candidatos, os partidos, enfim, a gente sabe que o Brasil vive uma situação política um pouco conturbada, né, a gente está com um presidente ali que assumiu no lugar da presidente que foi retirada, então a gente tem muita investigação sobre questões políticas correndo na justiça, mas eu acho que isso não deve transformar a eleição num campo de guerra, né? Acho que a gente tem que se respeitar, os eleitores, independente de que partido votem, e tentar identificar que depois do dia 2 de outubro, todos nós vamos continuar morando na mesma cidade, seremos vizinhos, seremos colegas de trabalho, enfim, a gente vai se encontrar na rua. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, as pessoas estão muito exacerbadas e muito pouco democráticas, né? A minha opinião é a boa, a do resto não interessa. Então, a gente tem que respeitar a opinião das outras pessoas, independente se a gente concorda ou não, né? Eu acho que está havendo muita falta de respeito com a opinião e a decisão dos outros. As pessoas são livres para votar em quem elas quiserem, né? Se a gente vai votar naquele mesmo candidato ou não, paciência, faz parte do jogo democrático, felizmente faz parte do jogo democrático. A gente não vive numa ditadura, então as pessoas têm que parar de querer impor a sua vontade, né, na eleição e dizer que o meu candidato é melhor, o meu candidato está mais preparado, o outro não está. Se tu escolheu aquele candidato, faça campanha para ele, exalte as qualidades dele, mas sem denegrir os outros candidatos. E eu espero que no dia da eleição isso ocorra também, porque a gente vê os ânimos muito acirrados no mundo virtual. Eu espero que isso não passe para o dia, né, para o mundo real no dia da eleição. Então, que as pessoas votem tranquilamente, votem com calma, comemorem quem tiver que comemorar, e quem for o derrotado aceite, faz parte. Que o processo democrático seja respeitado. Exatamente. Né? Os vencedores que se considerem vencedores, os derrotados que reconheçam a situação, e democracia é isso. Nós teremos 4 anos, nós teremos vencedores e derrotados. Faz parte. Faz parte, é isso aí. Doutora Franciele, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Cidade. É um prazer. Boa reta final. Obrigada. Obrigado. Doutora Franciele de Campos, advogada eleitoralista aqui no município de Farroupilha, foi a nossa convidada hoje aqui no programa Cidade Aberta, trazendo toda a sua bagagem e o conhecimento na questão eleitoral. Então, importante, você que está nos acompanhando, a gente espera que o programa tenha surtido efeito justamente para que você possa se preparar melhor. E o que eu quero chamar a atenção também é o seguinte, não é necessário, que bom que nós temos os órgãos de fiscalização das eleições, o judiciário, a promotoria, mas todos nós temos um papel importante. Quando a lei for transgredida, não for respeitada, vamos então acionar as instâncias que são responsáveis, sejamos fiscalizadores
porque sendo fiscalizadores nós vamos estar garantindo um processo eleitoral limpo e transparente. É o que a gente espera que aconteça. E que bom, e que oxalá Farroupilha possa dar um exemplo também de democracia. Queremos que a nossa cidade seja referência pela democracia e pelo respeito também ao que os eleitores estarão colocando na urna, digitando na urna nesse domingo. O programa Cidade Aberta chega ao seu final com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós nos reencontraremos amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Combinado? Até lá, um forte abraço e você já sabe, a gente se encontra aqui na TV Cidade.